Os maias não olhavam para o firmamento apenas com curiosidade. Eles o estudavam com propósito, com devoção. Para eles, o universo era uma grande engrenagem espiritual e matemática. Cada estrela representava um ponto de conexão entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Enquanto as civilizações europeias ainda tentavam compreender os movimentos do Sol e da Lua, os maias já haviam criado um sistema de observação astronômica extremamente avançado. Eles não apenas sabiam quando o Sol nascia e se punha, mas também previam eclipses, solstícios e até o retorno de Vênus com precisão quase perfeita. Em cidades como Uxmal, Chichén Itzá e Copán, os templos e pirâmides não foram construídos ao acaso. Cada pedra, cada escada, cada sombra tinha um motivo astronômico. Em Chichén Itzá, por exemplo, a pirâmide de Kukulcán é um relógio de luz e sombra que anuncia a chegada das estações. Durante o equinócio, a sombra projetada pelos degraus forma o corpo de uma serpente que parece descer do topo da pirâmide até o solo, representando o próprio deus Kukulcán. Essa cena, observada por milhares de pessoas até hoje, é uma das provas mais impressionantes do conhecimento astronômico e arquitetônico dos maias. Mas, como eles conseguiram tudo isso, sem telescópios, sem instrumentos modernos, sem bússolas? A resposta está na forma como viam o mundo. Para os maias, o cosmos era vivo. Cada movimento celeste tinha um significado espiritual, e compreender o céu era compreender o destino da humanidade. Em meio às ruínas maias, existem construções circulares que parecem desafiadoras para os arqueólogos. Uma delas é chamada de El Caracol, o caracol em Chichén Itzá. À primeira vista parece apenas uma torre antiga, mas quando o sol nasce ou se põe em datas específicas, os raios atravessam as janelas e aberturas alinhadas precisamente com os pontos cardeais e com Vênus, o planeta mais importante para eles. Os maias chamavam Vênus de Noc-Ek, a grande estrela. Eles acreditavam que seu brilho marcava os ciclos de guerra e paz, vida e morte. Suas guerras, plantios e cerimônias religiosas eram muitas vezes sincronizados com o movimento de Vênus no céu. Esse nível de precisão não surgiu por acaso. Os maias observavam o firmamento noites a fio, por gerações, anotando cada movimento em códices e tabelas astronômicas. O mais famoso deles, o Códice de Dresden, contém registros que permitem prever eclipses solares e lunares com erros mínimos, algo que só seria alcançado novamente muitos séculos depois, com o avanço da ciência moderna. Mas há algo ainda mais impressionante. O tempo, para os maias, não era linear, era cíclico. Eles acreditavam que tudo das estações aos reinados, das colheitas às próprias eras da humanidade, se repetia em ciclos eternos, regidos pelos deuses e pelas estrelas. E foi essa visão que deu origem a um dos sistemas de medição do tempo mais complexos e misteriosos já criados, o calendário maia. Você provavelmente já ouviu falar dele, o famoso calendário maia, que muitos acreditaram prever o fim do mundo em 2012. Mas o que poucos sabem é que esse calendário não falava de destruição, falava de renascimento. Os maias criaram 3 calendários interligados, o Rabi, o Tzolk'in e o calendário de contagem longa. O Rabi era o calendário solar, com 365 dias praticamente igual ao nosso. O Tzolk'in, de 260 dias, era o calendário sagrado, usado para cerimônias religiosas e previsão do destino. A combinação dos dois criava o ciclo calendárico, com uma duração de 52 anos, período em que os maias acreditavam que o universo se renovava. Já o calendário de contagem longa registrava períodos muito mais extensos, milhares de anos,
e era usado para marcar os grandes ciclos da história do mundo. Foi esse calendário que, mal interpretado, deu origem ao mito do fim do mundo maia. Mas, na verdade, o que ele anunciava era o fim de um ciclo e o início de outro. Assim como o sol se põe para nascer novamente, o universo dos maias também se reiniciava num eterno recomeço. Pense nisso. Uma civilização antiga, sem computadores ou satélites, compreendia os ciclos do tempo de forma mais profunda do que a maioria de nós hoje. E se você está gostando dessa jornada, pelo tempo e pelas estrelas, deixe seu like agora mesmo, porque ainda vem muita revelação pela frente. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Assim você não perde nenhum dos mistérios que estamos apenas começando a desvendar. Para os maias, o céu era habitado por deuses e criaturas sagradas. Cada constelação contava uma história, cada estrela tinha um guardião. O sol era o deus Kinichahal, símbolo da vida e da realeza. A lua, representada pela deusa Ixchel, era a mãe dos ciclos, da fertilidade e da cura. Já as estrelas formavam o caminho dos mortos, uma estrada luminosa que conduzia as almas ao submundo, conhecido como Xibalbá. Quando olhavam o céu, os maias não viam apenas pontos de luz, viam portais, presságios e mensagens divinas. Eles acreditavam que os deuses se comunicavam através dos movimentos celestes e que cada eclipse, cada cometa, cada alinhamento era uma forma dos deuses enviarem sinais à Terra. É fascinante imaginar que, para os maias, o cosmos não era um mistério inalcançável, mas uma extensão viva de sua própria espiritualidade. O que mais impressiona é que essa crença não era apenas simbólica. Os maias transformaram sua fé em ciência. Eles desenvolveram observatórios astronômicos, tabelas matemáticas e sistemas de escrita que lhes permitiram calcular os movimentos dos astros com precisão extraordinária. Eles sabiam, por exemplo, que o ano solar tinha 365,2420 dias, uma diferença mínima de apenas 0,0002 em relação aos cálculos modernos. Isso é algo que só conseguimos comprovar com tecnologia avançada, mas eles chegaram lá com observação e paciência. Em Copan, há inscrições em pedra que descrevem eclipses e alinhamentos planetários. Em Palenque, os templos foram erguidos em eixos alinhados com as posições do Sol durante o solstício. E em Tikal, as pirâmides formam um conjunto arquitetônico que acompanha o nascer e o pôr do sol em diferentes épocas do ano. Os maias conseguiram o impossível, transformaram o céu em arquitetura e o tempo em pedra. A astronomia maia não servia apenas para prever eventos celestes, ela determinava o destino humano. O nascimento de uma criança, por exemplo, era interpretado segundo o dia do calendário Tzolk'in. O dia trazia consigo uma combinação única de energia cósmica que influenciava o caráter, o destino e até o futuro da pessoa. Reis maias planejavam guerras, coroações e alianças com base em previsões astronômicas. Eles acreditavam que o sucesso de um império dependia da harmonia entre o poder terreno e os ciclos do cosmos. Essa relação entre o humano e o divino fazia com que cada decisão política fosse também um ato sagrado. Para os maias, errar o tempo era desafiar os deuses, e ninguém ousava fazer isso. Com o passar dos séculos, muitos templos maias foram engolidos pela selva, e grande parte de seu conhecimento quase desapareceu. Mas as pedras permaneceram, e nelas o tempo deixou gravado o eco do saber estelar. Hoje, astrônomos e arqueólogos ainda tentam decifrar tudo o que os maias sabiam. Muitos acreditam que seus estudos podem ter se originado de observações contínuas por milênios
uma tradição passada de geração em geração, como uma herança dos deuses. O mais intrigante é que muitos dos padrões astronômicos maias coincidem com observações de outras civilizações antigas, como os egípcios e os babilônios. Como povos tão distantes e sem contato poderiam ter desenvolvido conhecimentos tão semelhantes? Coincidência ou algo mais? Talvez os maias soubessem de algo que o mundo moderno esqueceu, que o universo não é um mistério a ser dominado, mas um segredo a ser respeitado. Ao olhar para o céu noturno, lembre-se de que as estrelas que vemos hoje também iluminaram os templos maias há milênios. Elas foram testemunhas de sacrifícios, rituais e celebrações que marcaram o tempo de um povo que viveu em harmonia com o cosmos. E talvez essa seja a maior lição que os maias deixaram, que o verdadeiro poder não está em conquistar o céu, mas em compreendê-lo. Então, se você acredita que há algo mágico na conexão entre o homem e as estrelas, deixe seu like agora, meu caro. Compartilhe este vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre o conhecimento maia. Será que ainda há segredos escondidos sob as pedras e sob as constelações? Segue o link na bio. Continue com a gente para descobrir por que, no canal Café Tuga, cada história é uma viagem no tempo. E o tempo, como os maias diziam, nunca termina. E até o próximo mistério.